Vamos lá, pessoal. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Veja como o teorema pode ser facilmente visualizado na demonstração abaixo. Então, temos aqui três quadrados, formando o teorema de Pitágoras. Tem a medida C, que é a hipotenusa, a medida B, que é o cateto, a medida A, que é o outro cateto. Triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é muito famoso e importante, de fácil conhecimento. Ele é representado pelos lados 3, 4 e 5. Todos os triângulos possuem lados proporcionais a esses valores. São considerados pitagóricos, 3, 4 e 5. Então, o cateto vale 4, o outro cateto vale 3 e a hipotenusa vale 5. Veja outros triângulos pitagóricos e tente perceber como são formados. Então, se eu multipliquei por 3 todos os lados, vai aumentar proporcionalmente. Então, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 9, 45. 4 vezes 9, 36. Tente identificar ao lado do triângulo que está faltando, visualizando sempre o triângulo 3, 4 e 5. Então, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. Então, multipliquei todos os lados por 5. Tente identificar o lado do triângulo que está faltando, visualizando sempre o triângulo. Então, se eu multipliquei por 11 o lado, eu vou ter que multiplicar por 11 todos os outros lados. Então, 3 vezes 5, 33. 5 vezes 5, 11. 4 vezes 11, 44. Tente identificar o lado do triângulo que sempre está faltando, visualizando sempre o triângulo 3, 4 e 5. Então, se eu multipliquei 21 todos os lados, eu vou multiplicar todos os lados então. 3 vezes 21, 63. 4 vezes 21, 84. 5 vezes 21, 105. Tenta identificar o lado do triângulo que está faltando, visualizando sempre o triângulo 3, 4 e 5. Se eu multipliquei por 10, eu tenho que multiplicar todos os lados. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. 4 vezes 10, 40. Utilizando o teorema de Pitágoras para calcular os valores do triângulo retângulo. Então, tenho o cateto, o outro cateto e a hipotenusa, que é x. Então, pelo teorema de Pitágoras, temos a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. X ao quadrado é igual a 2. Então, faço raiz quadrada, x é igual a raiz de 2. Então, x é aproximadamente 1,41. Utilizando o teorema de Pitágoras para calcular os valores do triângulo retângulo. 7,5 centímetros, o outro cateto é x, c é 4,5 centímetros. Pelo teorema de Pitágoras, temos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. 7,5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. 56,25 é igual a x ao quadrado mais 20,25. X ao quadrado é igual a 56,25 menos 20,25. X ao quadrado é igual a 36. Tirando raiz quadrada, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Um ciclista, teorema de Pitágoras e resolução de problemas. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Determina a medida do cabo de aço. Pelo teorema de Pitágoras, temos
Tem o prédio de 25 andares, o outro de 15, e a distância entre eles é 40 metros. Então, 25 menos 15 é o que sobrou do pedacinho lá, fica 10 metros. A distância é 40 metros. Eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras para achar a distância entre A até B, que é o Azinho. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais C mais 10 ao quadrado. Igual A ao quadrado é igual a 1.600 mais 100. A ao quadrado é igual a 1.700. Então, tirando a raiz quadrada de 1.700, é aproximadamente 4,41,23 metros. Analisando o trapézio isósceles, determine a medida x do perímetro. Então, observe, trapézio isósceles é o quadrilátero que possui os dois lados não paralelos e iguais. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Perímetro do trapézio isósceles é P mais 14 mais 5 mais 20 mais 5. Perímetro é 44. A área é calculada pela fórmula A é igual a B mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. A é igual a 20 mais 14 vezes 4 sobre 2. 20 mais 14 é igual a 34. 34 vezes 4, 136. Dividido por 2 é igual a 68. Como já vimos anteriormente, temos o triângulo Pitagóras, 3, 4 e 5. Outro exemplo. Calcular o valor de y. Então, a hipotenusa, maior lado, é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Podemos dizer que A vezes raiz de 2 e B igual a 7, C igual a y. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos A ao quadrado mais igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 7 vezes 2 vezes raiz de 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 vezes 2 mais 49. 49 vezes 2 é igual a 98. Mais 49 mais y ao quadrado. Como se queremos achar o valor de y, devemos isolá-lo em um lado da igualdade. Para isso, o passará para o outro membro da igualdade, com a operação inversa. 98 menos 49 igual a 49. Agora, a potência do y passará para outro membro da igualdade com a operação inversa, radiciação. Então, tirando a raiz quadrada de 49, y é igual a mais ou menos 7. Como não tem como a distância ser negativa, o valor de y será igual a 7. Cálculo da diagonal de um retângulo. Tomemos um retângulo cujos lados medem 6 e 8. Quanto mede sua diagonal? A diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem 6 e 8 centímetros, respectivamente. Verificamos que d ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A diagonal fica d ao quadrado, 36 mais 64 igual a 100. Então, d é igual a 10. Cálculo da diagonal de um quadrado. A ao quadrado mais igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 36 mais 36. Então, 2 vezes 36. Coloquei aqui fatorado, né? Então, diagonal é igual a 6 vezes raiz de 2. Então, eu lembrando aqui a propriedade aqui de uma raiz de índice n elevado a um expoente n. Então, é a própria número que se encontra dentro da raiz. Cálculo da diagonal de um quadrado. Então, a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. D ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é igual a 10 mais 10 é igual a 100. 100 mais 100, 200. Só que eu posso escrever d ao quadrado é igual a 2 vezes 100. Diagonal é igual a raiz de 2 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10 vezes raiz de 2. Cálculo da diagonal de um quadrado.
Cálculo da diagonal de um quadrado. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. D ao quadrado é igual a D ao quadrado, que é a diagonal, é 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 225, mais 225 é igual a 2 vezes 225. Então, D é igual a 2 vezes 225. D é igual a 15 vezes raiz de 2. Cálculo da diagonal de um quadrado qualquer de lado L. Então, aqui é a forma. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado igual a 2 vezes L ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, 2 vezes L ao quadrado é igual a D igual a L vezes raiz de 2. Portanto, a diagonal de um quadrado é igual ao valor do seu lado multiplicado por raiz de 2. Cálculo da diagonal de um quadrado. Todos os seus lados valem 8 e a diagonal é D. Então, é 8 raiz de 2. Exercícios resolvidos. Verifique se os seguintes triângulos são retângulos, as medidas dos lados são 6, 11 e 12. Então, o maior lado, a hipotenusa, e os outros catetos. Então, 12 ao quadrado, 144. 11 ao quadrado é 121. 6 ao quadrado igual a 36. São 144 é igual a 157. É diferente, então não é um triângulo retângulo. Para ser triângulo, para aplicar o teorema de Pitágoras, tem que ser um triângulo retângulo. Então, 12, 16 e 24. 24 ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. 400 mais 400 é igual a 256 mais 144. 400 é igual a 400, é um triângulo retângulo. C é igual a 4, 4 e 4. Então, o maior lado, 5 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 25 é igual a 16 mais 16. 25 é diferente de 32, não é um triângulo retângulo. 50, 120, 130. 130 ao quadrado igual a 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado. 16.900 é igual a 4.400 mais 2.500. 169, 16.900 é igual a 16.900. Então é um triângulo retângulo. Exercícios resolvidos aplicando o teorema de Pitágoras. Qual a distância percorrida pelo Berlinde? Então, tem uma bola descendo e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A distância está em centímetros e devemos converter 2 metros em centímetros, ou seja, 200 centímetros. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais 60 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 625 mais 3.600. 625 mais 3.600 é igual a 4.225. Tirando a raiz quadrada, é 4.225, que é igual a 65. Então, o A é 65, mais os 200 metros que ele, mais os 200 centímetros que ele vai andar. Então, 65 mais 200 é igual a 265 centímetros, é igual a 2,5 metros. Exercícios resolvidos aplicando o teorema de Pitágoras. Pedro e João brincam de gangorra, como indica a figura. A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é de 60 centímetros. Qual o comprimento da gangorra? Então, aplicando os teoremas de Pitágoras de novo. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado igual a 180 ao quadrado. Mais 60 ao quadrado igual a ao quadrado. 32.400 mais 3.600. A ao quadrado é igual a 36.000. Então, raiz quadrada de 36.000 é igual a aproximadamente 1,89,7 centímetros ou 1,89 metros. Calcule o comprimento de X nessa estrutura de telhado. Então, o telhado é 3 metros ou 300 centímetros. Igual a 40 centímetros igual a 40 centímetros. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. X ao quadrado igual a 300 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 90.000 mais 1.400.
x ao quadrado 91.400. Então x é igual a 91.400. X é igual a aproximadamente 302,32 centímetros ou 3,2 metros. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? Pelo triângulo retângulo e pelo triângulo Pitagóras temos a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. 100 é igual a ao quadrado mais 64. 100 menos 64 é igual a ao quadrado. A ao quadrado é igual a 36. H é igual a raiz de 36. H é igual a 6 km ou 6.000 metros. Somando a altura do prédio, temos 6.000 mais 200, 6.200 metros. Nos telhados de dois edifícios encontram-se duas pombas. É tirado um pouco de pão para o chão. Ambos as pombas lançam sobre o pão e a mesma velocidade. Ambos chegam a mesma junto ao pão. A que distância do edifício B caiu o pão? Então, resolvemos o teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. 61 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais x ao quadrado. 3.721 é igual a 2.500 mais x ao quadrado. 3.721 menos 2.500 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado de 1.221, tirando a raiz quadrada, é igual a de 1.221 é igual a aproximadamente 34,9 metros, ou 35 metros. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. 61 ao quadrado igual a 11 ao quadrado mais x ao quadrado. 3.721 é igual a 121 mais x ao quadrado. 3.721 menos 121 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3.600. X é igual a raiz quadrada 3.600, que x é igual a 60. Então, essa é aplicações.